Oi, pessoal. Quem é você, Gessé? Eu sou brasileiro, nascido em Natal, Rio Grande do Norte, e eu, desde os 18 anos, eu, decidi me transformar num pesquisador, né? E, obviamente, quer dizer, o ponto mais importante, embora no começo da minha carreira eu tenha, tentado me aprofundar em questões que são mais amplas e universais, né? Tipo? Oi? Tipo o quê? Tipo porque eu achava sempre as respostas que as pessoas davam sempre racionalizantes. E eu sempre tive uma espécie de uma suspeição psicanalítica sobre o mundo, né? Quer dizer, talvez por conta da minha herança familiar, não sei, né? Mas o mundo sempre me pareceu diferente daquilo que ele se apresentava. Racionalmente, do que te Exatamente. apresentavam racionalmente. Exatamente. Então eu sempre quis saber por que, quer dizer, aonde está, quer dizer, antes, quando eu era muito jovem, eu não punha essa questão em termos do poder, né? Que é como eu ponho hoje. Né? Eu acho que é o poder que faz. Quer dizer, o poder são os poder, quer dizer, o poder é que faz digamos assim, distorce o mundo para as pessoas. Né? Intencionalmente, intencionalmente, obviamente, isso não é nenhuma intenção de um indivíduo, né? Mas isso obviamente é uma intenção de classes e grupos que ganham, né? E ganham materialmente com isso, ganham prestígio, ganham muito dinheiro com isso. O capitalismo financeiro hoje é uma máquina de você ganhar dinheiro mentindo e fraudando o mundo para as pessoas, né? É exatamente o que a gente está vendo agora. Quando eu era muito jovem, eu imaginava os afetos são muito mais importantes do que a razão. Era essa a minha intuição inicial e o que me levou para pesquisar, estudar autores para e tal. Compreender. Você queria compreender isso. Que diabo é isso, né? Que mundo é esse que a gente está? Que mundo é esse que a gente está? Natural para quem é jovem e que tem um mínimo de vontade. Exatamente isso. E eu fiz mais ou menos isso durante, enfim, eu me dediquei firmemente a isso. Isso passou a ser a minha vida e tal, né? O aspecto, quer dizer, eu estudava como jovem, de 20 anos até 30 e poucos anos, de um modo obsessivo. É mesmo? Quer dizer, depois disso eu continuei mais estudando, mas eu tive outros interesses na vida e tal, né? Eu ficava estudando a madrugada inteira e tal, e coisas. Você consegue olhar hoje por que você estava tão... Por que essa questão era tão... É fundamental, todo mundo sabe que a questão... Nós estamos, o nome do programa é Quem Somos Nós. Claro, no final você estava num Quem Somos Nós e que lugar é esse? Por que ela te pegava tanto mais do que para as outras pessoas? Você consegue olhar hoje? Não sei se eu posso responder essa questão assim, mas para mim tinha também o fato de que eu tinha o desafio de me tornar alguém, uma pessoa e tal, e que eu queria montar uma vida que eu me orgulhasse dela, e o caminho que eu escolhi foi o conhecimento. Por que isso? Porque eu não tinha muitos meios, etc., não tinha relações e tudo, mas eu sabia que o conhecimento era uma forma em que eu poderia, se eu me dedicasse muito, né? Entende? Quer dizer, escapar. Tem importância. Exatamente. Tem alguma importância. Ter alguma importância no momento que você está vivendo. Exatamente isso. E construir uma espécie de, né, de autoestima, de autoconfiança, etc., que nos jovens é sempre muito precário. Não é isso? A todos. Né? Exatamente. Então foi uma coisa muito obsessiva nesse aspecto. E quando eu comecei eu não era um aluno muito bom na escola e tal, né? Mas como eu comecei depois do estudo a ser um bom aluno na universidade, aquilo me motivou muito a continuar e a me aprofundar. Então isso foi uma coisa que foi levando a outra coisa. Eu comecei com economia, depois eu mudei para direito, aí então me formei como advogado. Mas já no final do curso de Direito, o meu interesse era efetivamente muito mais filosofia, literatura, cinema, ciências sociais, etc. Eu um pouco montei uma pauta para mim, entende? Foi extremamente... Eu montei lá com 18 anos, eu vou aprender as
3 línguas mais importantes até os 30 anos. Eu vou entender literatura. Você botou metas. Os metas e fui atrás, meio que malucamente, obsessivamente. Quer dizer, enfim, foi até uma loucura boa, porque me ajudou. No final deu certo. No final deu certo, mas foi de um modo muito, né? Mas foi um modo compulsivo quase, como eu persegui essas coisas e tudo, né? E enfim, e um pouco isso. E a partir disso, então, eu fui montando o tipo de interesse que eu tô. Com uns 30 e poucos anos, já como professor universitário, esse tipo de interesse já se localizou no Brasil, né? Ou seja, eu tinha uma certa bagagem teórica, né? Eu tinha já quer dizer, eu não fiquei estudando, enfim, 20 autores ao mesmo tempo, eu fiquei estudando uma coisa que, nisso aí eu não tenho o que refazer na minha vida, eu procurei estudar os autores de um modo muito sério. Então, mesmo autores que eram muito difíceis e que eu não conseguia entender o livro, eu lia 1, 2, mais vezes, né? Eu tinha enfim... E isso me ajudou muito, uma disciplina grande, um respeito né? E o fato de você estar lidando com grandes autores, você passa a ter um respeito pela ciência de um outro modo. Entendeu? Eu comecei a me espelhar nos caras que eu estava lendo, e eu vi o respeito que era. Então eu lia sobre a vida deles, sabia como era complicado, todas as coisas que eles conseguiram, que eles haviam conseguido, que era com muito esforço e tal. E eu fui meio que me montando nessa ética e tal, né? O fato de ter ido a outros países como a Alemanha, que foi muito importante para mim, a Alemanha, né? Quer dizer, especialmente por quê? Não foi exatamente o fato de eu ter estudado numa grande universidade, com grandes professores, que eram os melhores na minha área, ajuda muito, claro, né? Mas foi mais uma ética acadêmica que eu percebi que era muito distinta da nossa aqui. Ou seja, como é que é uma ética acadêmica numa boa universidade alemã? É claro que lá na Alemanha tem todo o jogo mesquinho de todos os campos dos seres humanos. Da vida, dos seres humanos, né? Exatamente. Não é isso? Agora, tinha também, né? Porque lá você tinha grandes exemplos históricos e tal, não é isso? Você tinha também o quê? Você tinha a noção de que para uma parte, embora seja minoritária, mas para várias pessoas lá, a ciência era um valor impessoal, entende? Uhum. Isso eu vi várias vezes e tal. Eu vi professores que eles não punham a vaidade deles em primeiro lugar, mas o estudo e tal, a aceitação da própria limitação, o reconhecimento do valor alheio, a importância da crítica, que foi difícil para mim isso, né? Eu chegava lá, por exemplo... Você saiu de um ambiente e caiu entrar no outro. E aí eu via, por exemplo, colegas meus no que eu via naquela época, serem massacrados, entende? Ou seja, o cara criticaram que acho que havia 200 páginas de mês e ele era destruído numa coisa. E eu fui conversar com um deles, tipo, para ajudá-lo, e ele me disse, não, Gessé, né, isso é bom para mim. Como é que eu nunca vou poder fazer um trabalho melhor se eu não for criticar, entende? Eu aprendi a crítica, aprendi a humildade. Aprendeu a receber a crítica. A receber a crítica. Que aqui é mais difícil mesmo, né? Aqui é quase impossível, né? E a verdadeira humildade. Eu acho que eu consegui ali, né, ao me socializar nesse tipo de ambiente, o quê? A perceber que ambição é uma coisa legítima, que, por exemplo, aqui é ilegítimo, é um negócio absurdo. Como, se você é ambicioso, você é sacana. Né? Não, você é arrogante, que é uma bobagem. Por exemplo, é o tipo de crítica que eu estou recebendo nesse livro. Eu estou assumindo a minha ambição, estou interpretando o Brasil de um modo novo. A ambição de interpretar o Brasil. Qual é o problema? Do seu olhar. Qual é o problema? Está tomando pau Qual mesmo, é o problema? Eu tenho quase 4 décadas de estudo real nisso aí. 27 livros, mais de 100 artigos, né? E estudei em todos os grandes lugares do mundo, tive apoio de pessoas que eu efetivamente, admiro e respeito e tal. Que história é essa, né? Mas é como se você fosse... É um absurdo crime. isso, um crime isso, que é um negócio louco isso, né? Quer dizer, você não tem avanço científico se você não tem ambição, no fundo, né? Claro. Mais ambição, para mim, é uma coisa que
por conta desse tipo de aprendizado, está sempre ligado à humildade. Eu sou efetivamente humilde, né? Ou seja, quando eu não sei uma coisa, eu vou e estudo e tal, entende? Quer dizer, eu estudei muito teoricamente, né? Mas, por exemplo, quando eu quis fazer pesquisas empíricas, eu fui aprender. E tal, entendeu? Eu não sei isso, então eu vou aprender e tal. E eu chamei colegas que sabiam e fui aprender mais com eles e tal, para parar. Entendeu um negócio assim? Quer dizer, é claro que depois de 20 anos você uma tem hora você aprende. Uma hora você aprende. Eu aprendi que isso é sempre uma forma muito pessoal, não existe uma fórmula, né? Isso tem a ver com a forma como você... Então, isso foi uma coisa muito importante para mim, né? Saber dosar essas duas coisas. Ambição e humildade são as coisas mais importantes para um trabalho científico, né? Verdadeiro. Agora, então por que você resolveu voltar, ou dizer, tentar fazer isso aqui no Brasil, que é um pouco avesso a esse tipo de... Primeiro porque o meu país é o país que, enfim, é o país que eu amo, claro, né? É o país onde estão as pessoas que eu tenho relação afetiva e tal. E depois era um país que eu achei que era mal interpretado, né? Então, um país de 200 milhões, um país extremamente importante e tal, né? Mas que eu tinha visto o quê? Que eu tinha visto fragilidades grandes nisso, né? Ou seja, na sua própria interpretação. E você tinha o quê? Você tinha teorias que tinham sido expostas aqui, sei lá, nos anos 30, nos anos 50, até agora, funcionando. São as que valem. São as que valem. E as pessoas costumam, quer dizer, o establishment disso, costuma dizer, não, isso foi uma coisa datada dos anos 30, como se tivesse havido 200 coisas revolucionárias depois disso, que é uma mentira, né? O que houve foi reprodução disso, entende? Uhum. E um ponto importante, eu acho, Celso, inclusive para quem está nos ouvindo, é pensar o quê? As ideias, a ciência não é uma coisa esotérica, né? Porque é isso que as pessoas pensam na vida prática, né? Entende? Que fica nos livros, que vai ficar nas nuvens, que não tem como grande importância nenhuma sobre a vida relação privada. com a nossa vida. Exatamente isso. Esse é um ponto extremamente importante, né? O que foi que eu aprendi, né, nos meus estudos? As ideias são extremamente importantes e as ideias movem o mundo, né? Entende? E o fato de que a gente não perceba disso é o principal aspecto para que a gente desconheça o mundo, né? E o que o move, né? Basicamente, se a gente pensar, toda a história humana ela é marcada por grupos que são mais poderosos do que os outros e que, para reproduzir no tempo essa reprodução de privilégios, né? Sua visão de mundo, né? Perfeitamente. Monta uma visão de mundo que vai ser adequada a essa reprodução de privilégios, fazendo de conta que não faz isso, ou seja, é uma mentira, né? Então, todas as sociedades humanas vivem na mentira, vivem na fraude. A nossa vida é uma fraude, se a gente for pensar com sinceridade, com coragem, né? A gente mente o tempo todo, na vida familiar, lá fora, etc. e tal, para parar. O mundo é o mundo da fraude, no sentido radical, né? E essa fraude, obviamente, ela começa porque ela é uma grande fraude político-econômica. E aí eu acho que é um excelente ponto para a gente entrar sobre a situação brasileira agora, que é o tema do nosso programa aqui, né? Ou seja, e é o que esse livro novo, A Elite do Atraso, da escravidão, a Lava Jato, procura analisar. Ou seja, o Brasil é montado, como todas as elites, mesmo as que que vêm de 200 anos atrás, sempre montaram o quê? As histórias das grandes religiões no mundo, no fundo, as religiões faziam a política, né? Ou seja, legitimavam privilégios, etc. Reis, né? Não existia reis se o Papa... Vamos falando do lado ocidental, né? Na verdade, nós estamos discutindo o lado ocidental. Mas o lado oriental também é a mesma semelhante. Coisa. É humano também. Né? O hinduísmo, por exemplo, né? É uma forma tão racional de religiosidade, de legitimação dos privilégios, que se manteve durante milhares de anos intocado. Ou seja, reprodução perfeita desses privilégios. Que é o que está acontecendo no Brasil agora. A gente montou há 100 anos, um esquema de dominação aqui na cidade de São Paulo para favorecer a apropriação
por uma ínfima elite de privilégios, que são absurdos, né? Montada sobre a inteligência. Né? Em todos os lugares, quer dizer, se antes era a religião que monta essa legitimação dos privilégios, hoje em dia é a ciência, porque a ciência herdou o privilégio, né? Que antes era religioso. O poder da religião, é de isso? dizer, exatamente, o que dizer está certo e o que é verdadeiro, tá errado. o que é verdadeiro e falso, e a partir do que é verdadeiro e falso, o que é certo e o que é errado, como você muito bem estava caminhando. Né? Então nós montamos aqui, há 100 anos, né? A partir de 1920 e 30, em São Paulo, né? Pela elite de São Paulo, foi um projeto da elite paulistana. Isso não significa que a elite paulistana seja melhor nem pior do que qualquer outra elite nacional. Ela é apenas a mais importante. Né? Então ela montou um esquema aqui que passou para o Brasil inteiro. Né? O Brasil inteiro hoje vive sobre uma fraude, né? Que foi montada como se fosse crítica. Esse é que é o ponto. Igualzinho como acontece nas grandes religiões. Ou seja, você inventa uma mentira para as pessoas, conta uma história para as pessoas, que no fundo vai dar o sentido do mundo para essas pessoas. Né? Por que isso? Porque os seres humanos precisam de um sentido e compreensão do mundo, dele próprio no mundo e do mundo em relação a ele. E isso é tão importante quanto um prato de comida. Cara, né? quem somos nós. Exatamente o que a gente... De onde a gente vem, quem nós somos, para onde nós vamos. As grandes questões de todas as grandes religiões e de todas as grandes ciências que vão explicar o mundo como um todo. Né? E a gente tem uma explicação dessa. E essa explicação foi montada aqui em São Paulo. Né? A USP eu estou recebendo pancada de todos os lados, porque a USP é uma universidade muito importante, muito prestigiosa. Eu não estou atacando, quer dizer, eu não estou dizendo que não existam pessoas, inclusive que eu admirei muito e que admiro muito, e que trabalham lá e que têm profissionais extremamente respeitados. Não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que a USP foi montada para ser um think tank dessa elite econômica e política paulistana para tomar o poder. E aí a gente pode explicitar isso historicamente exatamente. Posso voltar um pouquinho? Porque o teu livro parte da escravidão, não é isso? Isso. Então, a gente já passou da escravidão. Vamos voltar lá para chegar nesse ponto? Vamos lá. Qual que é o teu olhar sobre isso? Quer dizer, claro, é uma coisa horrorosa, mas fora isso, mas assim... É porque o que a gente tem que pensar aí, né, Celso? Vamos nos pôr, quer dizer, um exercício aqui imaginário, em 1920 em São Paulo, ok? Tá? São Paulo já era o centro do Brasil, econômico e político. Claro. Ou seja, aqui já tinham as grandes fazendas de café e aqui já tinham as grandes indústrias. Né? Também. Aqui você tinha o quê? Uma classe trabalhadora transplantada da Europa, né? 2/3 aqui nessa época eram de europeus. Eu sou fruto disso. Eu sou loduca, a minha família veio para trabalhar em São Paulo. Né? Exatamente. Ou seja, São Paulo já tinha o dinamismo, né? Que vai dar uma guinada no desenvolvimento socioeconômico brasileiro. Mas em 1920, por exemplo, não existia uma imagem sobre o Brasil. Não existia uma ideia sobre o Brasil. Né? Não existia uma identidade nacional brasileira. Os brasileiros não se sentiam como pertencentes. Isso é extremamente importante. O modernismo, assim, talvez o modernismo como um movimento cultural tentou. Não é isso? Tentou, a Semana de Arte Moderna, mas existia mas isso é localizado e existia uma vontade. Existia uma vontade já antes. De definir, tá certo? Não, existia. Joaquim Bonifácio, o patriarca, já percebeu brilhantemente essa necessidade. Mas ela não existia. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: você tinha gaúchos de um lado, com uma solidariedade regional ao Rio Grande do Sul. Você tinha paulistas aqui, já com a ideologia bandeirante, etc., crescendo, montando uma coisa local. Você tinha Pernambuco, que é um outro estado que tem um extraordinário sentimento nativo, etc. O Pará um pouco, a Bahia um pouco, mas você não tinha o Brasil, entende? Né? Inclusive a guerra de 1930 foi entre Rio Grande do Sul e São Paulo e tal, basicamente. Né? São Paulo perde, tendo o poder econômico, perde o poder político para Getúlio Vargas e as elites subalternas, né? Do Rio Grande do Sul liderando, mas você tinha uma articulação aí. Não tinha ainda
Brasil, entende? E tinham essas disputas regionais por coisa. A classe média estava se montando nesse instante, porque o que vem da escravidão? Uma elite, que eu chamo elite da rapina, por quê? Porque a elite não planeja o futuro. Toda elite no mundo todo fica com a melhor parte do bolo. Isso não tem, não tem nenhuma, né? Não existe nenhuma, não houve o que historicamente, define a elite, claro, certo? exatamente. Ficar Agora, com a maior parte do exatamente. bolo. Agora, tem uma elite inteligente e a inteligência filosoficamente, ou seja, no sentido não do conteúdo, mas da forma, significa você planejar o futuro. Se você planeja a longo prazo, você é inteligente. Se você não planeja a longo prazo e você só vê o curto prazo, você é burro. Isso é em qualquer esfera da vida. Funciona assim, né? A nossa elite é burra. Né? Por quê? Porque ela não planeja a longo prazo. Ela quer um saque agora. Não é isso? Isso é um atributo de toda elite escravocrata. O saque agora, porque inclusive ela não tem como calcular os fatores de produção, repete a convenção, a tradição e não pode fazer planejamentos para o futuro. Né? O que a nossa elite econômica sempre fez foi exatamente isso que ela está repetindo agora. Né? O petróleo é meu. O que você está dizendo é assim, a sociedade escrava, o fato da gente ter tido o seu país com o maior tempo de escravidão que teve no mundo, etc., criou uma cultura que mesmo depois da escravidão a gente repete. Exatamente isso. É exatamente isso. A gente repete uma atitude escravocrata. Exatamente isso. A gente repete exatamente. As classes continuam, né, quer dizer, por quê? Quais eram as duas classes polares do escravismo? Os senhores e os escravos, certo? O que a gente está chamando de escravos, né, eles vão montar hoje em dia, eles estão exatamente aí. Né? Com um tipo de família que é muito semelhante, né? que não replica como trabalhos de Florestan Fernandes nesse período de transição mostraram, e meu próprio trabalho com a minha equipe mostrou que eles continuam até hoje do mesmo modo. Né? Ou seja, você tem uma forma de família desestruturada que não reproduz os papéis de pai, mãe, filho, né? Os mais fortes abusam dos mais fracos, né? Com isso você não tem os pressupostos emocionais. É claro que isso não é a totalidade, obviamente, porque aí senão você vai ter críticos agora. Ah, não, mas não era assim, 20% tinha... É claro que 30%, eu não estou, entende? Não aí vai de uma maneira geral. Pegar pontos sempre para dizer, não sei o que, entende? Quando o que está em jogo aqui é o argumento central, né? A continuidade da forma familiar, uma instituição e tal, não é isso? E da forma que vai impedir o sucesso escolar, não é isso? Que essas pessoas vão sair depois como analfabetas funcionais, porque elas não receberam estímulos para isso. Nenhuma criança chega na escola aprendendo com capacidade de concentração, disciplina, etc. Se ela não aprende disciplina e autocontrole, coisa assim que na classe média você recebe de mão beijada. Né? E como essa classe foi abandonada, isso não é culpa da classe, nem é culpa da família. Né? É culpa de uma sociedade que abandona pessoas. Né? Isso é de uma burrice, Celso, monumental. Né? Então, porque a Alemanha gastou tudo que tinha para pegar 17 milhões de alemães da Alemanha Oriental e incorporar ao seu mercado, para torná-lo muito mais poderoso. Aqui a gente joga fora pessoas, milhões, no lixo. Né? Entende? E essas pessoas cumprem funções que eram exatamente que os escravos cumpriam. Os escravos domésticos vão trabalhar a preço vil, né, na casa dos outros para, montar a família e cuidar da comida das outras pessoas. Você tem o quê? Uma continuidade na reprodução da classe, das duas classes polares do escravismo, né? Tal qual hoje, basicamente, né? Ou seja, como não houve uma crítica, como a gente sequer percebe, que a gente vê, as pessoas falam sobre escravidão, não é isso? Mas nunca houve uma consciência efetiva do que ela significa, dos seus efeitos, etc., e de como eles perduram no tempo. Então a gente nunca teve um debate disso, e quem não se critica repete, não é isso? Se a gente pegar
as duas classes intermediárias que o capitalismo industrial traz, que é a classe trabalhadora, não é isso? E a classe média, né? Que vai cuidar da supervisão e legitimação desse sistema para os muito ricos, porque esses muito ricos são muito poucos, eles só ficam com as benesses, quem realiza a dominação é a classe média. A gente tem um quadro já no começo do século XX complexo, ou seja, tem essa ralé de novos escravos abandonados, você tem uma classe trabalhadora, que é de imigrantes em São Paulo, por exemplo, que vai ser tratado do mesmo modo que essa ralé é, ou seja, na base do sabre, do engodo e da mentira. Foi isso que os proprietários de São Paulo fizeram. Vai ser assim, essa chegava lá, não era mas eu tô na fazenda, eu estou me referindo, Celso, aqui especialmente à grande greve de 1917, né? Que foi reprimida a sabre. De italianos, né? Exatamente, de italianos, basicamente. E que depois que os trabalhadores, com extraordinária resiliência, fizeram com que os empresários concedessem e entrassem num acordo, eles renegaram esse acordo, expulsaram os líderes e mataram outros. Né? Ou seja, foi assim que essa elite tratou, ou seja, não só os muito pobres, como a própria classe trabalhadora. Né? Agora, essa elite recebeu uma lição muito interessante na década de 20. Por quê? Porque aí entra a classe média. E a classe média entra com o seu grande capital, que é o conhecimento, ela é letrada, ela lê, etc. Ela veio da onde, essa classe média? Como ela média, se formou? A classe média se forma nas funções tanto de mercado e de Estado, que implicam o quê? Supervisão, controle e legitimação. Funcionário público, é isso? O funcionário público, mas não só, no próprio, quer dizer, imagine os advogados, economistas, contadores, etc. Esse pessoal todo supervisiona e controla a produção, né? Ou seja, é uma classe que nasce para isso. Mas ela precisa ser legitimada também. Então você tem jornalistas, publicitários, professores universitários e tal, para juízes, procuradores e tal. Nós todos, né? Ou seja, isso que é a classe média, né? A classe média é a classe do privilégio. Quer dizer, tem gente que fica pensando a classes como se fosse renda. Então a classe média é de renda média, que é uma imbecilidade que eu não vou entrar aqui agora, senão a gente sai do nosso tema. A classe tem a ver com reprodução de privilégio. Né? A classe média é privilegiada, ela é 20%, ela não é renda média. Renda média é um trabalhador precário entre nós. Né? Essa classe média vai começar a agitar já. O tenentismo é o primeiro grande movimento de classe média entre nós. Né? E ela representa o quê? Uma rebeldia, é uma moralidade que nasce nova, né? É política que está se mostrando, e que vai apontar as mais diversas direções. Vai ter gente de direita, de esquerda, de centro e tal. Você vai ter até Carlos Prestes e tudo e tal, para parar. Não é isso? E que vai ser a inspiração para a tomada de poder de Getúlio Vargas. É o tenentismo. São as teses do tenentismo que vão consolidar e dar orientação, né, à Revolução de 1930. Do golpe. Não é isso? Eu chamo revolução. Não foi golpe? Não, eu não acho. Acho que foi uma coisa que foi muito importante para a gente. Né? Não, mas golpe também é importante. Né? Também é importante. Não, porque, por exemplo, golpe você tem que... golpe é numa ordem democrática, né? E a ordem anterior não tinha nada de democrático. Menos de uma pessoa votava, né? Todas as eleições eram fraudadas, não tinha nenhuma respeitabilidade. Todo mundo sabia que era uma grande fraude e trapaça. Uma ordem dessa não tem... Aquela política café com leite. Exatamente, né? Então não é o caso. O que é importante aqui para a gente é que quando a classe média toma a agitação, a rebeldia da classe média provoca a tomada do poder político dessa elite, o que é que essa elite faz? Ora, a gente tem as fazendas de café, a gente já tem aqui as Cresp, Matarazzo e tudo, a gente tem a riqueza material, industrial e agroindustrial. Não é isso? E tomaram o nosso poder político. Que história é essa e tal, não é isso? Então eles começaram a pensar o quê? A gente vai ter que recuperar não só esse poder político, e as pessoas pensaram a muito longo prazo. Aí sim, na maldade, né? O pensamento foi muito inteligente, ou seja, foi como é que a gente vai poder manter essa dominação por muito tempo e nunca mais perdê-la? A gente tem que montar uma base simbólica para essa dominação. Ou seja, já tinha dominação material e o dinheiro que vinha dela, você precisava montar uma base simbólica de poder. Posso parar um pouquinho? Claro. Desse jeito que você fala, parece assim que juntou 4, 5 caras, 10 caras, 20 caras, e tomaram essa decisão. Você acha que é assim? Foi exatamente assim. Foi exatamente assim.
Ou é uma coisa que vai acontecendo? Não, isso vai acontecendo no tempo, obviamente, mas os mesquitas deram o terreno para construir, as pessoas importantes falavam nisso, era o tema principal que se discutia em São Paulo, era esse, né? E aí então você tem o quê? Você tem a formação de quê? De fábricas de opinião. As fábricas de opinião são os grandes jornais, mas não apenas isso. A imprensa em geral, as grandes editoras, livrarias, você tem todo um sistema simbólico, né? Em volta da universidade. Ainda estamos, não, né? Ainda estamos aqui, né? Ainda estamos nesse nível da imprensa e das letras, digamos assim, né? Que essa elite cria com o dinheiro dela, não é isso? São pessoas dessa elite, né? Mas aí, em nome de esclarecer o país, não é isso? Não era isso o em discurso nome de esclarecer o país, momento, de uma liberdade de imprensa. Vamos esclarecer o país, precisamos estudar mais. Obviamente uma mentira. É obviamente uma mentira. Era um plano de poder, não é isso? E um plano de poder restritivo, né? E que tem a ver com um engodo, com um logro, que é isso que a gente vai entrar agora, né? Ou seja, como a imprensa, no entanto, só distribui a informação, ela não cria informação. Teoricamente, não. Quem cria informação são os intelectuais que têm o treinamento e o prestígio para isso. Então você cria uma universidade. A USP foi criada para isso, né? E ela efetivamente cumpriu esse papel, né? Entende? Quer dizer, daqui vão sair os dois conceitos que vão depois alimentar essa imprensa. Né? Essa imprensa agora, qual vai ser o grande a pedra de toque que vai montar essa imprensa nesses 100 anos até hoje, né? Vai ser primeiro fazer com que a rebeldia de classe média, porque os pobres você desce o cacete, né? A rebeldia de classe média seja controlada. Ela não mais aponte para várias direções, como antes, como o tenentismo havia mostrado, né? Mas aponte sempre uma direção em obediência à ínfima elite econômica, né? Ou seja, construir o quê? As razões da obediência da classe média para que a classe média seja agora apenas, né, porque ela era isso também antes, mas apenas capataz, lacaio dessa elite econômica. Na verdade, operadora. A operadora disso. A tropa de choque, aquela que você joga na rua toda vez que você quer eliminar o seu inimigo de classe, caso ele ocupe o poder político. Foi exatamente isso que aconteceu. Getúlio Vargas, né, recebe uma bala no coração, suicidaram o homem, não é isso? Jango, que nem conseguiu fazer nada, mas adiantou algumas coisas, caiu. Geisel caiu por conta da elite paulistana, não é isso? Porque Geisel estava com um projeto de longo prazo, de soerguimento do país a partir do segundo PND, não é isso? Montado pelo Estado, e aí o pessoal não gostou, as diretas já vêm a partir disso, né? Como reação a Geisel, né? E depois Lula e Dilma, né? Quais são as duas pedras de toque desse aspecto? O tema do patrimonialismo, né? E o tema do populismo. Patrimonialismo é uma bobagem. Eu digo isso porque ela vem de um autor que foi o que eu mais estudei na minha vida, Max Weber, né? Patrimonialismo é usado aqui para você simplesmente montar essa história da confusão entre público e privado. Dizer que as pessoas se apropriam do público em prol do privado, tá certo? Em prol de si mesmo. Por que esse conceito é uma bobagem e ele é mal intencionado, né? Quer dizer, primeiro, porque a vertente do patrimonialismo, porque o patrimonialismo tem 1000 vertentes que nunca foram discutidas por esses autores, em Weber, não é isso? Eles pegaram apenas a vertente que é a da China, por exemplo, né? Da análise da China que Weber fez, da China medieval, patrimonialista, efetivamente, né? Que é de uma elite que se incrustada no Estado, vampiriza a sociedade com a corrupção, né? Entende? Perceba bem, até 1920 não existia, 1930 não existia uma concepção hegemônica sobre o que era o Brasil, de onde ele tinha vindo. Ela se constrói nessa hora, né? Com elementos que têm a ver com o Gilberto Freire, que é o grande cara que vai montar essa história da vida de Portugal e tal. Não é isso? Eu não quero entrar nisso agora, porque isso vai nos
terá muito tempo, mas o que importa é, dos vários, porque todo mundo é filho de Freire. Darcy Ribeiro é filho de Freire nessa parte que vai tentar mostrar que o Brasil tem uma missão no mundo, etc. Não é isso? O Sérgio Buarque de Mas Holanda quem também, ganhou, né? quem tem a hegemonia nesse processo foi essa visão do Sérgio Buarque. Ou seja, que o brasileiro é um vira-lata, né? Só tem negatividade, é um animal, no fundo, ou seja, porque ele é, né? Quer dizer, na hierarquia do Ocidente, tudo que é virtuoso e nobre está ligado ao espírito, não é isso? Né? Porque na religiosidade cristã, o sagrado é o controle do espírito sobre o corpo, aí que você chega a Deus, e isso é que dá a salvação, é a concepção platônica de virtude que o cristianismo introjetou, não é isso? Isso está difuso e a gente não percebe, mas isso manda em todas as nossas hierarquizações sobre o mundo, né? Pense bem, as classes superiores são as classes do espírito, as classes inferiores são as classes do trabalho manual, Do físico. corpo, claro. Se você jogar isso para todas as coisas, o mundo inteiro está montado nessa hierarquia, embora a gente não tenha nenhuma consciência dela. E o fato de a gente não ter nenhuma consciência dela a torna mais eficaz ainda, porque a gente não tem defesa. Você não tem como. E as culturas também contrapor. são montadas nisso. Então a cultura superior é a cultura americana, europeia, do espírito e tal. Não é isso? Não só no sentido cognitivo de mais inteligente e tal, né? Mas no sentido moral, de mais honesta. Né? Entende? Então, nós somos tão lacaios e escravos, né? Ansiosos por antecipar o desejo do nosso senhor americano, que é isso que o liberal brasileiro é, né? É um admirador basbaque dos americanos e da cultura americana, completamente idealizada. Eu morei nos Estados Unidos, nos Estados Unidos há algum tempo e rodei muito aquele país e tal, e apesar de gostar de várias coisas, não tem nada a ver com a idealização que é montada aqui, não é isso? A Sérgio Buarque montou essa contraposição com os Estados Unidos, ou seja, o brasileiro é emotivo, né? É guiado pelas emoções, ou seja, é animalizado, não é isso? Tem essa tendência meio que cultural a ser meio ladrão e desonesto e corrupto, etc., né? Que é uma bobagem, não é isso? Porque quem comanda os esquemas de corrupção efetivamente bem praticados hoje em dia são os Estados Unidos, né? O capitalismo financeiro americano é completamente corrupto, né? Entende? Quer dizer, os bancos são, no fundo, no Brasil e lá, coparticipantes de toda a corrupção, né? Porque ninguém, se você não assalta a Casa da Moeda, companheiro, o dinheiro se distribui por banco, né? Entende? E o banco sabe para onde está indo. Ele inclusive, né? Basta você saber, né? Lá na mala do Gedel, que banco foi aquele. Só que ninguém quer saber isso. Né? Por quê? Porque os bancos mandam. Né? O núcleo do poder entre nós é oligopólios de comunicação que mentem e fraudam o mundo para a população e os bancos, né, que participam desses esquemas todos e tem a aparência de que apenas distribui dinheiro como se ele não levasse a parte dele em todos esses esquemas. Né? Enfim, mas essa fraude foi construída para a gente acreditou nisso. Né? Entende? Nós somos corruptos por uma cultura, aí sim é que se monta a questão que Freire foi o primeiro a montar, mas que esses caras todos montam da continuidade com Portugal, que é um negócio absurdo, né? Porque em Portugal não existia escravidão, a não ser de uma forma muito marginal, não era fundante, aqui é. Mas eles viviam do comércio também, Viviam não é do isso? comércio. Não, mas isso não é, o que importa, Celso, é que para que um sistema social funcione, né, qual é o ponto mais importante. Né? O mundo já é muito confuso, a gente precisa saber a hierarquia das coisas, né? Entende? E num sistema escravo, quer dizer, e as pessoas, nós seres humanos, somos montados pela ação diária de instituições concretas. Entende? A gente é montado, eu, você e quem está nos ouvindo, pela família. Né? Entende? É o pai e a mãe, ou quem representa isso, que vai montar entende? É a instituição família. Escola, mundo igreja, do trabalho, etc. Exatamente isso. Não é pelo sangue, entende? Então você não é. Então não é porque o senso comum não percebe isso. O senso comum percebe a transmissão cultural como se fosse uma coisa sanguínea, né? Meu avô é italiano, eu sou
italiano? Depende, amigo, né? Se você estiver em outras condições, por exemplo, se você estiver num país escravocrata, você vai ter o sangue, o DNA do seu avô italiano. Geneticamente é verdade, culturalmente... Mas culturalmente e socialmente, que é o que importa, não é importante. Não necessariamente. Né? Entende? Então é exatamente essa situação que nós temos. Ou seja, então foi montado o quê? Uma imagem falsa, inclusive é facílimo de você desmontar essa bobagem, entende? Por quê? Porque um cara como Raimundo Fauro vai dizer que a corrupção em Portugal começa no século XIV, que é uma coisa ridícula, né? Porque você só pode falar de corrupção a partir do século XVIII, Constituição americana. Porque aí você vai ter a noção de soberania popular. A partir da noção de soberania popular, de que todo o poder vem do povo, que você vai ter a forma... Alguém se apropriando do dinheiro. A dinheiro. relação de um bem público, claro. Porque aí Antes não existia essa noção, é isso que quer dizer? Não existia a noção, exatamente isso. Não é que as pessoas não se apropriavam. Claro, mas isso não era corrupção, não era roubo. Não era olhado desse jeito, não era porque não existia esse conceito. É exatamente isso. Não é que as pessoas eram boazinhas. Não, obviamente não. É isso. Não. Os caras roubavam, mas roubavam não é de alguém. Não, a terra era não do era rei. Do povo. Tudo era do rei. Então ele roubava dele. É dele. Então ele não pode roubar o que era dele. Entende isso? Entendi. E não era só em Portugal. Isso era acontecido do mesmo modo na Inglaterra, na França. Então se criou uma singularidade absurda em relação a Portugal, que é uma bobagem histórica. Né? Entende? E aí você tem coisas extremamente imbecis. Tinha a história cartorial de Portugal, que dizem que essa coisa que era muito burocracia. Isso existia em todo lugar. Em todo lugar, literalmente. Esse patrimonialismo, que existia exatamente nessa época, existia na corte de Henrique VIII, na Inglaterra, existia na França, etc. Né? E aí dizem coisas absurdas como, Pero Vaz de Caminha pediu ao rei já um favor na primeira carta, já mostra como o Brasil, a primeira semente, essas idiotices e tal, né? Quer dizer, como se na Inglaterra não fosse a mesma coisa. O rei tem todo o poder, você tem que puxar o saco do rei mesmo, se você quiser alguma coisa. Né? Então foi montada uma farsa grande. Para quê? Mas a questão é, por que foi montada essa farsa? Não é isso? É porque nessa ideia falsa de que a gente vem de Portugal, jogou-se o quê? Jogou-se o tema da corrupção. Né? O tema da corrupção como vindo culturalmente de Portugal, que isso é uma atrocidade, né? Entende? Isso é de uma bobagem enorme. Fosse mais do que qualquer outro lugar. Isso não é verdade. Historicamente, isso não é verdade. Né? E o fato de que você vai ter o quê? Você vai ter a noção de que a corrupção está vindo por conta do patrimonialismo, ou seja, por causa do Estado. Pensa bem, isso está sendo montado quando Getúlio entende? Quando Getúlio está no poder. Ele é o Estado. Então é para desacreditar, no segundo teu olhar, é para desacreditar o Getúlio. Obviamente, claro. De começo, né? Entende? Quer dizer, isso não as coisas não acontecem por acaso no mundo, né? Por que você vai criminalizar, estigmatizar o Estado, dizendo que a elite real está lá, o que é uma mentira, porque no capitalismo a elite real está sempre no mercado. Né? Por que a elite real está sempre no mercado? Porque a elite que manda nas outras é que tem dinheiro. Né? Por que ela manda nas outras? Porque ela compra as outras. Né? Ela compra a política, ela compra os juízes, né? Ela compra os intelectuais, ela compra as outras. E né? tem um poder de influência enorme. Através do dinheiro. Claro. Né? Não é isso? Os bancos hoje em dia compram 400 parlamentares. É por conta disso que eles fazem a farra que fazem. Não é isso? Então a gente tem o quê? Quando você diz que o poder real está no Estado, você está mentindo para as pessoas, entende? Caras que são os nossos pensadores estão mentindo, fraudando, né? Para os leigos, nós todos de algum modo, né, que recebemos esse tipo de ensinamento na escola e tal, né? E isso foi montado, né? Ou seja, essa fraude foi depois, a partir do centro de prestígio uspiano e paulistano, né? Para todo o país. Né? Isso montou todas as elites. Né? Sérgio Moro e Dallagnol aprendeu essa bobagem na escola e tal. Entende? Isso e todas as outras elites. Né? E é exatamente essa ideia de patrimonialismo, ou seja, dizendo que a corrupção está só no Estado, que o mercado é virtuoso, que é isso que se joga na contraposição. Entende? Se o mal está no Estado, né?
primeiramente, você cria o quê? A ilusão que a única configuração organizada de interesse se encontra no Estado, que é uma mentira. Aí é como se como aí se contrapusesse só indivíduos, né? E aí que o roubo fosse individual, entende? Quer dizer, algum político ou algum funcionário e tal que fosse mal intencionado, que roubasse o dinheiro público do Estado, entendeu? Aí você cega e torna invisível o principal. Qual é o principal? Quando você prende o Marcelo Odebrecht, você não está relativizando isso? Deixa eu só continuar um pouco nessa outra coisa, a gente vai direto para isso depois. Quando você diz que só existe o Estado e pessoas individuais, o que é que você está invisibilizando? Você está invisibilizando o capitalismo, ou seja, a lógica do mercado. O mercado é uma lógica, né? Ou seja, o mercado tem a ver com o quê? Controle de preços, então você compra outras empresas, você possa controlar o preço, né? O mercado tem a ver com você conseguir oligopolizar e monopolizar, né, a produção no sentido horizontal e vertical para que você fique com muito mais dinheiro. Toda essa lógica, que é a lógica principal, é tornada literalmente invisível, como se o mercado não fosse uma construção de interesses organizados. Entende? Né? Isso é o tema do patrimonialismo. O outro tema, também inventado na USP, na década de 60, é o tema do populismo, onde você diz, o pobrezinho, coitado, não é instruído e tal, né? E tal, sempre, então, porque como ele não é instruído, ele é facilmente manipulado, não é isso? Então você já joga as lideranças da classe trabalhadora já numa estigmatização prévia, né? Eles, olha, então já são caras suspeitos antes de qualquer coisa, menos de estarem capazes, aproveitando a tolice inata dos pobres. Eu estudei os pobres décadas entre nós, né? A última coisa que os pobres são burros e tal, entende? Quer dizer, o pobre sabe que a política é um jogo dos ricos, é um jogo onde todos são corruptos, ou seja, maior inteligência do que isso, impossível, né? E ele quer saber, como ele não consegue intervir nesse contexto, ele quer saber o que sobra para ele. Para mim, isso é de uma racionalidade prática impecável, né? O que eu estou querendo dizer é que o populismo já monta o quê? Ele já monta uma restrição e uma estigmatização da própria soberania popular, entende? Nós somos um país de maioria de pessoas pobres, e aí quando você diz que os pobres são facilmente manipulados, porque eles são burros, porque é isso que estadistas são mais ingênuos e tal, não é isso? Você já está limitando o alcance da própria regra da soberania popular, né? O que é uma coisa extremamente perigosa, né? Isso faz parte do DNA do nosso discurso, ou seja, você tem de um lado o patrimonialismo que inverte a fonte real de todo o poder, diz que está no Estado, né? e que esse poder já é em si suspeito. Por quê? Porque você já diz que a corrupção está só lá. Está lá. Só lá. Não é isso? E você tem o tema do populismo que diz que os pobres são facilmente manipulados, como se a classe média não fosse do mesmo modo. Se você pegar qualquer programa de TV ou qualquer artigo de jornal sobre política, são essas duas ideias que estão em jogo em pílulas, né? Todos os golpes de Estado também, ou é populismo ou é corrupção, os dois estão sempre juntos, um tem uma maior importância e o outro menos. Isso foi montado aqui em São Paulo, foi montado aqui com a inteligência uspiana. Isso aqui foi depois espalhado para o Brasil inteiro, para todas as universidades, e ele é distribuído há 100 anos em pílulas para a gente. E aí a gente Posso pode... fazer outro claro. parênteses? Para mim tem uma coisa que ainda está assim, você... No começo a gente estava falando o seguinte, você tomou uma decisão de vida, né, de compreender as coisas, e foi estudar. O fato do Brasil não ter proporcionado, isso foi uma decisão, é uma exceção, vou colocar assim, eu vou te colocar como uma exceção, como uma vontade pessoal, mas não uma estrutura de país que resolveu dar condições para as pessoas estudarem e, portanto, terem o seu pensamento livre. Tá? Sei. Até aí estamos indo bem? Tamo. Então, se o país não proporciona isso, realmente você não... Quando você diz, existe uma sabedoria popular, e é óbvio que existe. Ao mesmo tempo, existe um gap de compreensão pela falta... Porque o governo, aí vamos falar, o Estado brasileiro não deu isso, nem pela
alimentação, porque nós temos um problema de saúde, Aham. tá certo? De criança, Aham. né, que não teve Aham. comida, tem problema biológico, cerebral, tá certo? De compreensão. Depois não tem o estudo, e a gente sente isso na educação pública até hoje, etc, etc. Então, existe, e você é uma exceção, não é? Existe essa, é uma maluquice achar que esse gap, tanto de educação quanto esse gap de alimentação, gap de saúde, não tenha criado mesmo uma nuvem de não percepção, ajuda as pessoas a não perceberem o que está acontecendo? Não, não. Você entende o que eu estou falando? Eu não? entendo, eu entendo e eventualmente... Isso obviamente não é verdade, isso? Não, isso desempenha certamente um papel, mas eu não acho que seja o papel mais importante. Não acho. Não. Eu acho que o papel mais importante é um plano. É um plano para dominar ideologicamente a sociedade como um todo, né? Para que você tenha o quê? Para que você tenha o monopólio do mercado e a captura do Estado pelos interesses econômicos. Esse é o e é fácil mostrar, né? Entende? Não, Dentro não do tem teu nada. raciocínio, dentro do teu raciocínio, incluiria então neste plano não fornecer saúde e educação suficiente para reproduzir. É isso? Não. Ou também não? Não. O que eu acho é, por exemplo, a partir desse esquema, porque, veja bem, a principal coisa de um regime escravocrata que continua sob formas modernas, o que é? A distância social entre as classes, né? Tá. O ódio ao pobre, né? O ódio, o desprezo ao pobre. A gente mata 60 mil pobres por ano, grande parte é a polícia, e não é a polícia, é a classe média que apoia e a elite, porque a polícia não faria isso se não fosse aplaudida. Não é isso? O ponto especialmente a relação com o populismo e com o patrimonialismo, vai montar o quê? Vai montar uma espécie de o que eu chamo no livro de um bloco antipopular, que se forma no país a partir de 1930, que vai se tornar maduro em 1970 na ditadura militar, né? Ou seja, o que é que esse bloco popular de classes, né? Ou seja, como as classes não tem a ver com a renda, isso é uma bobagem monumental para que a gente nunca perceba o que são as classes. O que as classes têm a ver é com a reprodução de privilégios, né? Então a gente pode pensar, para a elite econômica, qual é o privilégio que ela quer reproduzir para os seus filhos, etc, etc. O acesso ao capital econômico, não é isso? Né? Que vai pelo sangue e ao conhecimento. E pela herança. Tá? A classe média, que é a outra classe do privilégio. Qual é o capital importante também, se ela não tem acesso a capital econômico, ela tem em uma medida muito restrita, não é isso? Qual é o capital essencial que ela vai reproduzir para os seus filhos? O conhecimento, certo? O conhecimento valorizado, prestigioso, esse dos economistas, advogados e tal, não é? No Brasil, esse esquema foi montado e nos anos 70 ele chegou à maturidade. Nos anos 70 você vai ter o quê? Você vai ter dois planetas aqui. Um planeta que é 20%, que é a classe média, e essa ínfima elite, que vai ter acesso à universidade, a um bom serviço de saúde, vai ter carro, vai ter acesso a bens duráveis, como a classe média europeia e americana tem. E, depois de uma distância enorme, você vai ter os africanos, os indianos, como disse um economista e tal, né? Então você vai ter esses 80%, vai ter outra escola. A Belíndia, né? A Belíndia, é uma bela imagem. Bélgica com Bélgica e Índia, né? Entendeu? Então você vai ter essa Índia, vai ter outra escola, vai ter um outro hospital, vai ter acesso a um outro tipo de coisa, o consumo em outro lugar e tal. Entende? Quer dizer, esse foi o Brasil que foi construído por esse acordo. Quando o PT entra, né? O que é que acontece? Quer dizer, obviamente, o sistema inteiro político ele é corrupto. Ele é corrupto por quê? Né? Ele é corrupto porque ele foi montado para ele ser comprado pelo mercado. É por essas forças, pelo agronegócio, pelos bancos hoje em dia, etc. Né? Esse pessoal foi montado para esse pessoal ser comprado em todos os partidos. Né? Ou seja, a roubalheira é geral. Né? Senão você não monte esquemas que vão ser de poder, esquema de poder e de permanência dele, né? Só uma coisa, o PT teve que fazer um aceno com a carta aos brasileiros, claro, exatamente, dizendo, olha, eu aceito o jogo, não é isso? Então, é exatamente isso.
Senão também não Exatamente. teria sido eleito. Teria assumido. Não teria assumido. Poderia ter sido eleito, mas acho que não assumiria. Iria assumir, né? O ponto aí é o quê? Com toda essa complexidade, com as várias críticas justas, inclusive, que podem ser feitas ao PT, o PT foi uma inflexão importante na história brasileira, né? É o único partido que vem de baixo, né? Uma espécie de confederação de movimentos sociais, numa população que sempre foi muito humilhada, né? Que são os pobres entre nós, trabalhadores rurais, urbanos, etc, etc. Né? E o PT veio nesse bojo e tal. Né? Quando ele começou digamos assim, a tocar o grande pecado do PT, obviamente não foi a corrupção. Porque se fosse a corrupção, você teve agora uma corrupção muito maior, filmada, né? Ninguém falando em morte, assassinato, e ninguém saiu à rua. Cadê a panela do pessoal? Esse é método comparativo nas ciências sociais. Um dado e outro, né? Então, não foi a corrupção, né? Claro, né? Ou não, né? Talvez tenha sido a surpresa da corrupção no PT. Acho que é mais do que talvez a corrupção em si. Não é porque... mas isso é de uma... não é isso, eu não estou dizendo... Não estou justificando, eu entendo. Mas talvez uma coisa que tenha... Quando você gera uma expectativa, olha, eu sou o padre da situação e tal, de repente você vê que o padre bulina as criancinhas, isso fica meio louco. Talvez tenha sido esta a expectativa versus o que acabou acontecendo. Isso pode ter desempenhado um papel, mas isso não explica a situação inteira. Concordo. Isso não explica que você tenha saído 1,5 milhão de pessoas à rua, no caso de um partido, e agora com uma corrupção muito maior, mais visível, com provas reais, não tenha saído ninguém, ok? Eu entendo. Se não era corrupção, o que foi? Né? A minha tese o PT tocou no ponto nevrálgico desse acordo de classes, que é a distância com os pobres. Né? Como é que essa classe, essa elite econômica, conseguiu a lealdade da classe média como tropa de choque? Como isso foi conseguido? Pela manutenção da distância em relação aos pobres. Por quê? Porque você não pode, você tem que deixar a reprodução do privilégio, do conhecimento, do capital cultural apenas para a classe média, né? Para 20%. Né? Em vários outros países, como por exemplo a Alemanha e tal, para isso é 70%, 80%. É o que o capitalismo pode efetivamente democratizar, é o conhecimento. Aqui entre nós ele é restrito a 20%. Né? E quando esse pessoal pobre começou a consumir coisas, shopping center, aeroporto, você viu a irritação que foi. Claro, os escravos estão entrando nos outros lugares, que não era o dele, especialmente as universidades, de 3 para 8 milhões. 400 escolas técnicas, que são extremamente importantes entre nós, porque efetivamente elas podem refazer a caminhada de um estudante pobre. E eu sei disso porque a minha equipe era montada de pessoas que eram muito pobres, mas que tinham tido, né, tinham tido essa possibilidade. Exatamente. E aí você tocou o quê? Tocou no ponto sagrado dessa articulação. Né? Entende? E aí a classe média, veja bem, porque essa coisa toda tem essa dimensão moral. Você tem que justificar as suas ações, né, no mundo. Ora, a classe média ficou incomodada, né? Porque os pobres estavam tendo uma vida melhor e mais chances. Né? Aquilo estava... É claro que o pobre não tinha as relações sociais que o cara da classe média tem, mas o medo já estava lá. Pô, esse cara já está começando a entrar aqui e tal, entende? No meu terreno sagrado, claro. Quando o cara fala, esse aeroporto está parecendo rodoviário. Né? Exatamente. Mas essa é a frase que significa. Exato. Não é isso? Mas mais importante ainda é a coisa da universidade, eu acho, que toca na questão do acesso ao privilégio, né? Que antes era restrito. Mas, por exemplo, você não pode ser contra isso, afinal isso aqui é um país cristão, né? É canalha no cristianismo quem tem raiva do mais vulnerável, né? Então isso não poderia se tornar não poderia ter se tornado uma expressão política, clara, porque ele é indefensável, né? Como você não tem, o que foi que as notícias lá desde 2013, lembra disso? Era abstrato. A Copa do Mundo, vai ter roubalheira, ninguém tinha ainda. Né? Os americanos não tinham mandado os e-mails que eles tinham lido da Petrobras para os inimigos do PT aqui, para destruir a Petrobras e qualquer forma de inserção autônoma do Brasil no mundo. Ele queria, os Estados Unidos não precisam mais mandar.
a sexta esquadra, quando mandaram no golpe anterior, né? Basta mandar os e-mails agora, né? Seletivamente, né? Tem um filme ótimo do Oliver Stone que mostra isso, tal, né? Com o Snowden e tal. O negócio era com a coisa com a China, os BRICS, um banco. Isso é isso que os Estados Unidos não queriam, né? O ponto central aí, eu acho, quando começa a aparecer essas denúncias de corrupção, ainda sem nenhuma base, né? Entende? Você tem o quê? Você tem o pretexto perfeito para essa classe média. Né? Ela já tinha aprendido isso há 100 anos. Desde o começo, que a gente veio de Portugal, que a gente é corrupto, que é no Estado que tem isso mesmo, e que os mais pobres tinham posto esse governo lá. Mas, entende? Populismo e patrimonialismo, como essa forma, né? Entende? Isso não é. Mas as pesquisas mostram, eu não sou corrupto, mas o Brasil não é Pronto, isso? Exatamente isso, perfeito. Né? Entende? Isso. Esse que é o ponto. Isso foi 100 anos de educação, né? Ou seja, de deseducação, nesse sentido. E aí, quando a imprensa joga o pretexto da corrupção, pronto. Aí o canalha de classe média, que odeia o pobre e quer preservar a distância, porque essa distância vai reproduzir o tipo de privilégio dele e da sua família, tem agora, né? Pode dizer agora, olha, o sentimento canalha que ele sentia antes foi travestido, é isso que essa imprensa faz, né? Agora, em um sentimento de higiene moral, justificativo, né? Racionaliza o ódio, né? Entende? E diz, olha, você não é um canalha, você é um defensor da moralidade, imagine, isso é uma, né? Pô, isso fez com que milhões fazer um parênteses? Saíssem à rua. Diga. Existem uns estudos agora que dizem que a diferença de renda no país, a diferença entre as classes, agora estou falando de dinheiro mesmo, não diminuiu. O que aconteceu foi que todo mundo subiu um pouquinho. O rico ficou muito mais rico, não é isso? Existem algumas... a injustiça não diminuiu, mesmo no período Eu acredito do Lula, em coisas assim, né? deve ter coisas assim mesmo. Existem algumas pesquisas saindo agora, internacionais, sobre isso, que a gente não conseguiu diminuir a injustiça social. Na verdade, aquele que era muito pobre, agora ele não é muito pobre, ele só é pobre. O que é ótimo, né? Claro. Quer dizer, eu não estou Claro. desmerecendo, pelo Claro. contrário, subiu todo mundo, já é melhor. Claro. Tá certo? Mas que a diferença não diminuiu. Então, Exato. portanto, talvez isso, será que esse medo da ascensão Sei. não seja ele não é real, se a diferença não diminuiu. Não é Eu acho assim, Você apesar entendeu, de né, o que eu estou falando? Não, eu entendo. Apesar de todas as classes terem subido, o que mostra como é bom você integrar esses excluídos no mercado, né? Ou seja, é uma opção burra o ódio, né? Obviamente, os 70% de valorização do salário mínimo, né, impacta muito mais na classe mais pobre do que nas outras classes. Sem dúvida. Né? E foi um aumento real. 70% de aumento real do salário mínimo. Esse fato é extremamente importante. Né? Entende? Então, houve efetivamente uma diminuição. Né? E o fato de que você podendo, os estímulos que houve, né, para que esse pessoal pudesse estudar, também é um ponto importante, né? Então, eu acho que houve, sim, uma pequena... né? Não foi grande. O que dizem agora é que a diferença não entendo. diminuiu. Melhoramos todos, vamos chamar assim. Eu acho Melhoramos que todos, mas... Até onde eu estudei esse assunto, e eu estudei isso empiricamente, né, também, né? Houve uma diminuição dessa distância, embora ela não tenha sido grande, nem tenha sido tão grande como a gente desejava. Houve uma pequena diminuição. Agora, imagina, né, Celso? Essa pequena diminuição já provocou isso. Segundo o teu olhar, causou uma reação de medo. Exatamente isso. Ou Talvez seja, a gente reproduz o escravismo, no fundo, né? Porque a gente reproduz o ódio ao pobre, o desprezo ao pobre. Ele tem que ser mantido lá para ser igual como era o escravo antes e tal, né? Fica na Esse senzala, é o aspecto, para mim, que é o mais importante do nosso país, né? E aí você atribui o golpe, agora posso chamar de golpe, da Dilma, o outro você não chama golpe, mas esse então atribui o golpe, segundo o teu olhar, o meu também, eu também acho que foi golpe, agora da Dilma, porque no final ela foi eleita, eu acho que teve um pouco de inabilidade, talvez, dela, né? Ela se provocou, ela provocou um pouco o golpe, talvez, não sei como você olha,
pela inabilidade, né? Obviamente, é golpe, é inconstitucional, não deveria acontecer, mas ela abriu muitos flancos, né? O próprio Lula, há pouco tempo atrás, disse que ela traiu o discurso dela o discurso de campanha, né? Quando ela se elegeu e tal, e que isso foi uma das razões dela ter, e que tinha o Eduardo Cunha como o presidente ali da Câmara, que também é outra razão complexa. Mas no teu olhar, tiraram a Dilma porque... Tiraram a Dilma porque ela quis se meter com o juro dos bancos. Ela tinha se metido, né? Ela baixou... Exatamente isso, né? Quer dizer, teve um ano que houve uma batalha, ela quis botar os bancos públicos para isso, porque ela queria diminuir os juros para que isso fosse, tivesse um repique na indústria, não é isso? E com o repique da indústria, emprego, etc. e tal. Não funcionou, que é uma ideia. Isso? Não funcionou, obviamente. Por que isso não funcionou? É isso que é importante dizer, né? Porque o agronegócio, a indústria, todas as outras frações não ganham mais com a sua... Não ganham. O que eles ganham efetivamente não é mais com a sua atividade originária, mas na aplicação financeira, né? Ou seja, a fraude que acontece no nosso país, né? Ou seja, a gente tem os juros mais altos do mundo, né? Agora a gente está... Está caindo, né? Está caindo. Enfim, mas ainda é o mais alto do mundo, né? Sem nenhuma razão para isso. E você tem mecanismos aí de absoluta drenagem do recurso de nós todos para o rentismo, ou seja, o pessoal que vive do juro, que é essa ínfima elite que domina o país, né? Tem coisas, Celso, por exemplo, a dívida pública, né? Que é a grande razão, é o grande problema. A grande razão pela qual o brasileiro, que é quem paga esse orçamento, é o pobre que paga, não é o rico só nega e não paga, né? É a classe média e o pobre que paga, não é isso? E esse orçamento pago pelo pobre e pela classe média não tem mais saúde, educação, ciência, nada, né? Para pagar essa dívida pública, né? Dívida pública que ninguém sabe onde ela começou, nem o que diabo ela tem dentro dela. Porque quem estuda... Dizem que é a Previdência, né? Isso é uma outra mentira, né? Para que isso? Quer dizer, eu quero falar um pouquinho sobre o tema da dívida pública. Claro. Quem estuda isso diz que a corrupção real é a dívida pública, né? Quem fez quem participou, como a Maria Lúcia Fatorelli, da auditoria pública da dívida da Grécia, né? Eles viram que tinha 40% de títulos que eram ilegais, que eram fraudulentos, ou seja, estavam explorando o povo grego com base em título que era uma fraude, entende? E no caso do Brasil, a estimativa é que isso seja muito maior, né? E que no caso do Brasil, inclusive, foram postas as dívidas mais importantes a partir dos anos 90 por Fernando Henrique, a mesma estudiosa diz, a partir de títulos que já estavam prescritos, né? Né? Outros estudiosos, como o Amir Caí, por exemplo, né? Ele mostra que 98% dessa dívida é juro sobre juro, sem contrapartida, né? Então a gente não tem uma auditoria sobre essa dívida, a gente não sabe o que é que ela está acontecendo. Fazer. Você acha que os bancos vão deixar ou que o presidente cai? Bom, então eu vou fechar a nossa conversa. Dava para ficar mais tempo, mas uma hora eu tenho que parar. Uma ótima conversa. Eu tenho claro, que parar aqui há quase por 2 você horas. E por mim. Nós temos que parar. Eu queria fechar, então, quem somos nós? Que país é esse aqui que você vê? Esse é um país que foi atacado, né? Por um núcleo de poder que, para mim, tem a ver com esses oligopólios de comunicação completamente desregulados, né? O Brasil foi atacado por oligopólios de comunicação que fraudam a realidade sistematicamente para o seu público, porque ela tem compromisso com esse rentistas que não só financiam as grandes campanhas de propaganda, como são donos e proprietários de várias desses oligopólios, né? Da face mais selvagem do capitalismo financeiro mundial, né?
a união dessas duas coisas está tirando, está saqueando o país e todas as suas riquezas. É o que está acontecendo com o petróleo agora. A nossa água, estão vendendo tudo que a gente tem, né? E a gente vai ficar em muito pouco tempo sem nada, né? Nós fomos assaltados por um esquema cujo núcleo é drenagem de nossa riqueza inteira, né? Para capitalismo financeiro internacional. Você está me dando vontade de ir embora também. Né? Se eu acreditar, Sim, mas se eu acreditar em você... a verdade é dura, né? Não, o sentimento que tem, pelo amor de Deus, esse negócio vai dar errado demais. Isso, tá Celso, porque a gente ainda está tomando água, eu começo a gente ainda está tomando água numa coisa de ar-condicionado. Eu saí do Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro está um caos, e esses meios, e esses oligopólios de comunicação não mostram isso, mas o Rio está um caos, o Rio tem fome, tem miséria, etc. Até mostra. Não? Até mostra. Até mostra o caos do Rio. Eu nem tinha visto. Eu quase. O Rio de Janeiro eu quase fui assaltado várias vezes. Então você acha que o Brasil vai virar um grande Rio de Janeiro, é isso? Eu acho que esse tomara que isso não aconteça. E aí, como no caso do Rio de Janeiro, jogaram a culpa no Cabral. Obviamente o Cabral fez coisas indizíveis, né? Foram 240 milhões em roubo, se a gente for acreditar no que está dito, mas isso é uma gota de oceano, né? A Petrobras era responsável por 50% do investimento público entre nós, né? Era quem estava alavancando o nosso progresso. O estado do Rio de Janeiro inteiro dependia da Petrobras, inteiro e tal, não é isso? E quando a Lava Jato atinge a Petrobras e não as pessoas que estavam fazendo maracutaia, foi a Petrobras que foi. Isso é um crime. Os americanos não fazem isso. Os americanos não são imbecis a esse ponto. Eles nunca criminalizam a empresa. Né? Nós destruímos a empresa para quê? Para vender agora a preço de banana quanto esse pessoal está recebendo. É óbvio, o pessoal fez isso para não receber nada. Né? Isso é negócio. Né? Para dar agora de presente a uma das poucas riquezas efetivas e estratégicas que nós temos para franceses, canadenses, americanos e tal. Né? Gessé, então, que país é esse? Resumindo. Porque é isso, do jeito que você está falando, eu estou quase me enforcando. Então, assim, ou se eu tiver condição de ir para o... É o país que foi... que recebeu o maior golpe, né? A partir desse esquema de poder que foi montado, esse bloco de poder de uma ínfima elite do saque da rapina, que logrou ter a classe média como sua tropa de choque por conta da criação desse poder ideológico que foi montado, e que agora enfiou uma faca no povo brasileiro, né? Traiçoeiramente pelas costas, né? O nosso sangue está jorrando, né? E esse pessoal está se saindo bem nesse ponto. Enquanto nós todos, 99,9% da população, estamos pagando por isso. Né? Isso tem a ver com uma... Deus do céu, tomara que você esteja muito errado. Tomara que eu esteja muito errado. Vamos encerrar aqui porque eu não vou aguentar.